Olá, é segunda-feira, dia 3 de abril e estamos juntos em mais uma semana, iniciando juntos mais uma semana que seja produtiva e abençoada para você e toda a sua família. Estamos juntos em mais um assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e que bom poder contar com o seu carinho e a audiência de sempre. Hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre endometriose, do diagnóstico ao tratamento. E ainda vamos acompanhar juntos as notícias da internet, tem também as oportunidades de emprego no quadro A Vagas, tem também a enquete do dia e muito mais. O nosso programa hoje está imperdível. E a endometriose ainda é uma doença muito difícil de ser diagnosticada por meio de exame físico, ou seja, realizado durante a consulta ginecológica de rotina. Dessa forma, os exames de imagem, eles são ali mais adequados para indicar a possível existência do problema, que será confirmada posteriormente por meio de exames laboratoriais específicos. Essa doença, a endometriose, ela afeta cerca de 6 milhões de brasileiras. Isso de acordo com a Associação Brasileira de Endometriose, que afirma também entre 10 a 15% das mulheres em idade reprodutiva de 13 a 45 anos, elas podem desenvolver a endometriose e tem 30% de chances ali de ficarem estéreis. Tem muitas dúvidas a respeito desse tema. A gente procura na internet também informações sobre a endometriose. Encontramos muitas informações e para não deixar você com dúvidas sobre o tema, convidamos aqui dois especialistas nesta área que vão nos ajudar a entender muito mais sobre o tema. Vamos conversar hoje aqui no nosso estúdio com o Dr. Gilvan Santos, ele que é ginecologista e especialista em endometriose. Também vai reforçar o nosso bate-papo de daqui a pouquinho o Dr. Cláudio Leal, ele que é ginecologista e especialista em reprodução humana. Daqui a pouquinho vamos ouvir as orientações dos convidados e também as dicas sobre este tema, mas agora a gente vai acompanhar uma reportagem com Magdiel Nayal. Essa é Jaqueline. Ela é bióloga, tem 31 anos e tem uma história em comum com Tuane, que é assistente de fotografia, que compartilha do assunto com a Rafaela, que aos 30 anos é biomédica. O tema que relaciona essas três personagens é a endometriose, uma condição onde a mucosa que reveste a parede interna do útero, que é o endométrio, cresce em outras áreas, como a região pélvica, fora do útero, nos ovários, no intestino, no reto ou mesmo na bexiga. O resultado é dor, muita dor. Sempre tive essas dores desde a adolescência. Todas as vezes que ia aos médicos, questionava a dor. Eles falavam que era normal, passavam um anti-inflamatório, um analgésico, mas as dores sempre continuaram. Todos os meses era a mesma coisa. A doença surge nos primeiros meses após a menarca, a primeira menstruação, mas o diagnóstico pode demorar. Em geral, só é feito entre os 25 e 30 anos. Jaqueline só ficou sabendo do motivo das cólicas tão fortes 1 ano e meio atrás. Eu sempre questionei, nunca aceitei essa resposta dos médicos, essa normalidade. Mas todos os meus exames davam normal e eles nunca passaram um exame mais detalhado. Rafaela descobriu um pouco antes, em 2010, mas o sofrimento até a chegada do diagnóstico correto foi semelhante. Então, todas as vezes que menstruava tinha muita cólica. Muitas mulheres têm cólica, mas nem sempre são tão fortes e isso acaba atrapalhando muito o diagnóstico. Ela fez a primeira cirurgia em 2012, quando retirou aderências dos 2 ovários. Passou a tomar medicamentos que param a menstruação, até que ficou sabendo que a doença continuou evoluindo lentamente. Precisou fazer a segunda cirurgia em 2016 e agora realiza um tratamento com anticoncepcionais. Jaqueline ainda vai se submeter à primeira cirurgia, enquanto Tuane também já fez 2 procedimentos cirúrgicos. Já faz 2 anos que eu fiz a minha segunda cirurgia, até então eu tive qualidade de vida sim, não 100%. Eu faço uso de anticoncepcional contínuo, mas por se tratar de uma endometriose profunda, eu sinto dores sim. A dificuldade para engravidar também é uma consequência. É através dela que muitas mulheres descobrem a doença. Tuane está realizando tratamento para ser mãe. Eu ainda tenho alguma chance. Ano passado eu sofri um aborto, eu não sabia que eu estava grávida, eu estava em pleno tratamento, eu estava fazendo uso de anticoncepcional contínuo e aquilo para mim
foi arrasador, porque eu já estava numa depressão desde que eu descobri a doença. Eu não conseguia olhar para o meu marido, sabe? Porque eu achava que eu nunca mais ia conseguir engravidar. Foi uma coisa que mexeu bastante comigo, mexeu bastante com ele. Além das dores e do consequente desconforto, o desconhecimento sobre a doença faz com que muitas mulheres com endometriose passem por discriminação. Os problemas podem ocorrer em casa e no trabalho, principalmente. A gente se machuca muito com o que as pessoas dizem, com a falta de conhecimento alheio. Então, as pessoas precisam procurar conhecer a endometriose, conhecer as portadoras de endometriose, o que elas passam, porque também é uma doença cara. Elas acreditam que a única forma de combater isso é com campanhas que divulguem a doença e seus sintomas, para que mais gente saiba do tema. Eu acho que esse trabalho que vocês estão fazendo estão ajudando muito a gente, né? Porque o que a doença precisa hoje é ser divulgada, né? É ser conhecida. Ela afeta tantas mulheres no Brasil e no mundo e é impressionante como ainda existe muito pouco conhecimento sobre isso. Todas elas participam da Associação de Pacientes com Endometriose. Lá, além de conhecimento sobre a doença e as formas de tratamento, elas dividem apoio e encontram segurança. A ASPEND ajuda a união. Todas têm o mesmo problema, todas têm a mesma doença, então uma vai dando apoio à outra. Pois bem, muito importante, né, o trabalho da ASPEND, também muito importante que a gente está fazendo hoje aqui no nosso programa, apresentando a você que está em casa a endometriose, o que é essa doença, sintomas, diagnóstico e tratamento. Daqui a pouquinho você terá muitas informações a respeito da endometriose. Mas agora a gente quer chamar também você que está em casa para que você venha participar aqui do nosso programa. Você pode participar a partir de agora respondendo a nossa enquete. A pergunta de hoje é a seguinte: você que está em casa sofre com cólicas menstruais fortes? Liga pra gente quer saber, você pode responder a nossa enquete através da nossa linha interativa 3424-1977. Nossa linha interativa ela já está aberta para você responder a nossa pergunta da enquete, também mandar alguma dúvida sobre o tema para os nossos convidados de hoje. Você pode mandar essa pergunta também através da nossa fanpage. Acesse lá na internet facebook.com/assunto do dia. É a nossa fanpage disponível na internet. Deixa lá seu comentário ou a sua dúvida a respeito do tema. Participa também através do nosso WhatsApp, que também já está disponível, que é o 99418-1206, 99418-1206. Acesse o WhatsApp, deixa aí quantas perguntas você tiver a respeito do tema. Daqui a pouquinho nossos convidados terão o maior prazer em responder a sua dúvida. E olha só, não há cura para a endometriose, mas também dá para combater os focos dela. É importante a gente dizer isso, que não há cura, mas tem como combater os focos da endometriose e praticamente anular os sintomas. Os anticoncepcionais que barram ali a ação do estrogênio, eles são frequentemente prescritos pelos médicos, mas apesar de não serem criados originalmente para esse fim. Há também remédios mais específicos que simulam a ação da progesterona no controle ali do endométrio. São termos difíceis para você que está em casa que não tem muita compreensão a respeito disso. A gente pede para que você fique atento ao nosso programa, que os nossos convidados vão explicar com mais propriedade como é que funciona o diagnóstico, tratamento também da endometriose. Primeiro eu vou dar aqui boas-vindas aos nossos convidados. É um prazer recebê-los aqui no nosso programa. Dr. Gilvan Santos, mais uma vez, seja bem-vindo aqui ao Assunto do Dia. Obrigado, mais a sua oportunidade. Dr. Cláudio Leal, também seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado, Modinho. Dr. Gilvan, a gente viu, né, o depoimento de várias entrevistadas aqui no nosso programa, que passou agora na reportagem do Magdiel Nayal, e elas falam dessa dificuldade de ter acesso à informação sobre a endometriose. Muitas pessoas ainda confundem a endometriose com uma simples cólica ou não tem como confundir, doutor? Falta ainda muita informação? A informação é o principal ponto. Infelizmente, eu não tenho nenhum receio de dizer isso. Alguns colegas mesmo, ainda desinformados, ainda dizem para os pacientes que cólica menstrual, a dor menstrual é normal. Eu não consigo conceber dor normal. Se algo dói, algo está errado.
O desconforto menstrual, este é normal, o desconforto, não a dor. Se alguma coisa no corpo humano dói, ele tem que ser investigado. E essa falta de investigação é que leva à demora da endometriose. O Brasil gasta em torno de 7 anos para um diagnóstico de endometriose. Ainda estamos na frente dos Estados Unidos, que eles levam 8 anos. Por isso, a doença, quando ela chega a ser diagnosticada, já está num ponto bastante avançado. Numa consulta de rotina, doutor Cláudio, dificilmente essa mulher ela consegue ter essa desconfiança ou esse diagnóstico de endometriose. Precisa de um exame mais específico para se chegar a essa conclusão. Veja, há muito tempo a gente procura uma maneira de diagnosticar a endometriose. Existiam marcadores tipo CA125, que é um marcador que poderia diagnosticar a endometriose. A gente sabe hoje em dia que tumores como mioma, infecção, não é? Então a laparoscopia também é importante. E recentemente, Bob Shaw, que é o cara que mais entende endometriose no mundo, que ele diz uma frase interessante: endometriose todo mundo conhece, mas ninguém sabe o que é. Então, é uma doença extremamente enigmática. Então, as pacientes elas têm que ter uma certeza do que o Gilvan disse, a dismenorreia é a dor progressiva. Se a dor do ano passado for menor do que desse ano, ela tem uma certeza muito grande de ter endometriose. Eu acho que o diagnóstico é muito clínico. Se tem endometriose progressiva, se tem dismenorreia progressiva, ou seja, se sua dor vem aumentando ao longo dos anos, você faz uma laparoscopia, se for endometriose profunda, você não vai ver. Então você tem que pensar em endometriose. Lá no hospital eu digo aos alunos, a paciente teve cólica menstrual, a primeira hipótese diagnóstica é endometriose. Então vamos pensar em endometriose, que só diagnostica endometriose quem pensa em endometriose. E a gente trouxe também no início do programa a informação de que de 10 a 15%, né, das mulheres em idade reprodutiva, elas são afetadas pela endometriose. A idade reprodutiva de 13 a 45 anos. Por que é mais incidente nesse tipo de mulher, né? Na mulher nessa fase da vida, perdão? Eu discordo um pouco com o percentual, eu acho que esse percentual é bem maior. Bem maior, doutor. Na minha clínica, eu acho que o índice é bem maior. O problema de ser nessa faixa etária é que hoje a mulher menstrua muito mais do que menstruava antes. Eu explico, menstruar mais não significa que ela menstrua mais de uma vez, é que ela hoje, ela demora mais a gestar. Então a mulher hoje, ela resolveu sair de casa. Quando eu digo sair de casa, ela resolveu estudar, ela resolveu ter uma profissão. Antigamente, mulheres com 40 anos tinham 10 gestações. Quanto tempo essa mulher passou menstruada? Muito pouco. Hoje, a mulher chega muitas vezes aos 30 e não gestou ainda. Então, ela passou esse tempo todo menstruando. Quanto mais ela menstrua, mais um fator, digamos assim, entre aspas, um fator de risco para ter endometriose. Nós sabemos que a endometriose vem da corrente da menstruação, ok? Pelo menos é a teoria mais aceitável, que a menstruação é retrógrada. Daí, a necessidade de se esclarecer que ela vá ao consultório quando ela sentir dor e que o colega pense na endometriose e comece a dizer para ela o que é endometriose naquilo que a gente sabe. É como o Cláudio disse, a endometriose hoje talvez seja a doença mais estudada dentro da ginecologia. E o que eu digo, quanto mais se estuda, menos se sabe. E não é uma doença nova. Se nós formos para a história, lá no tempo de Cristo já se pensava em doenças que hoje, trazidos os dados para a época de hoje, seriam idênticos à endometriose. Então não é uma doença nova. O problema é que nunca se estudou. A ciência se preocupou com muitas doenças e não se preocupou com a endometriose. Hoje está, digamos, essa loucura, porque o quadro se pinta muito feio, digamos assim. O custo da endometriose hoje é muito alto. Em 2012, a Alemanha gastou 40 milhões de euros um ano por conta da endometriose. É muito dinheiro. Os Estados Unidos, 78 bilhões de dólares, meu Deus, no ano. Então, é uma doença cara para se estudar e para tentar alguma coisa para que se faça, para que pelo menos a mulher alcance o seu desejo maior, que é gestar, e depois que tenha uma condição de vida. Porque nós temos pacientes que elas têm aquele período invalidante, né, Cláudio? Ela chega a ter 15 dias inválida. E se ela trabalha, a situação fica complicada. O patrão nem sempre, o chefe dela, entende que ela está sofrendo.
muitas vezes nem o próprio marido entende que ela está sofrendo. Não necessariamente ela vai passar 15 dias incapacitante, né? 15 dias sem Não. conseguir produzir algo. Todo mês ela vai precisar ficar afastada. Como é que a gente compreende isso? Que isso deve ser uma dúvida bastante comum quando a gente começa o programa dizendo também que a doença não tem cura e a gente também chega com uma notícia como essa, né? Que pelo menos 15 dias no mês ela vai ter essas complicações. Mas Isso amedronta, né, doutor? são casos não estudados, tá? Porque muitas vezes eu tenho pacientes no meu consultório que chegaram para mim e disseram: doutor, eu não estou pensando mais em filhos. Eu quero que o senhor me dê uma condição de vida. Eu hoje não vivo. Então vem o caso de depressão por conta disso. A endometriose hoje é um caso de saúde pública, na minha opinião. Quando se chega a esse diagnóstico, como é que vocês passam isso para a paciente? É uma situação difícil, doutor. Vocês não chegam dizendo que a doença logo não tem cura. Como é que é essa conversa com essa paciente quando vocês têm esse diagnóstico em mãos e precisa dar essa notícia à paciente? Exato. Tem que ter cuidado da maneira que você expõe o problema, né? A cólica é interessante. Eu fui dar uma aula em Salvador e eu estava com cólica abdominal. Eu comi uma comida baiana. E fui dar uma aula. E a cólica é muito forte. Aí eu pedi para a professora que eu desse a aula primeiro, porque eu estava com cólica. E eu queria dar aula. Ela disse assim: todo mês eu dou aula com cólica. Aí eu senti na pele um pouco o que é você todo mês ter que estar com o marido, sair com o marido, com as crianças, com cólica. É muito ruim. É absolutamente muito ruim. De fato, se o prêmio Nobel tivesse mais mulheres, eu acho, já tinham decidido curar a endometriose, porque a maioria é homem, não sabe o que é cólica menstrual e não devia ser. Então, veja, você dizer que a paciente tem endometriose é um diagnóstico patológico, como você disse no começo do programa. Tem que se tirar um pedacinho e examinar se é endometriose. Às vezes se confunde. Mas o importante é partir do princípio: se a paciente tem cólicas progressivas, ficar sem sangrar. Ela arranjar alguma maneira de ficar sem sangrar, porque a partir do momento que ela não sangra, o foco da endometriose passa a não sangrar e ela vai diminuir, pelo menos não aumenta. Então é importante. A etiologia da endometriose é controversa. Fizemos um estudo uma vez em 30 mulheres, que foi feita laparoscopia durante o período menstrual. As 30 mulheres tinham sangue na cavidade. Então, se todo mundo tem menstruação para dentro da cavidade, por que nem todo mundo tem endometriose? Porque o problema é imunológico. A imunologia é importante na endometriose. E quando a imunologia entra, aí começa a complicar, porque o mundo imunológico é muito difícil. Então, diagnosticar quem tem a doença. Um programa televisivo da Globo que botou endometriose, todas as pacientes chegam: doutor, não tem endometriose? A senhora tem cólica? Não tem nada. Eu quero engravidar, eu tenho endometriose? Então, ela já vem questionando a você se ela tem endometriose, porque é uma doença enigmática, uma doença difícil. Então, você tem que confortá-la e dizer que ela tem, a partir do momento, o diagnóstico anatomopatológico. Mas, enquanto isso, você deve tirar a dor, sem dúvida nenhuma. O paciente deve aguardar o diagnóstico sem dor. Como é que vocês iniciam esse tratamento, né? Não tem cura, mas tem controle. É preciso iniciar o tratamento para se ter o controle da endometriose. É a base de medicamentos? Pode chegar a um ponto de precisar fazer cirurgia também para retirar o endométrio, né? Que é esse tecido, né, doutor, que reveste? Seria o foco da endometriose é justamente a presença dessa célula endometrial fora da cavidade uterina, ou seja, na pelve. Só que, é como o Cláudio disse, é uma doença imunológica e ela vai pela corrente sanguínea, porque não é aquela célula que saiu pela trompa no período menstrual e implantou-se na pelve. Por que é que nós temos focos em diafragma? Eu tenho vários pacientes com foco em diafragma. Eu conheço uma paciente que ela tem foco, tem pulmonar, e ela já fez várias punção por conta de sangramento. Toda vez que menstrua, sangue no pulmão. Por quê? Porque o foco está lá no pulmão. Então, outra coisa, o Cláudio já falou, é imunológico. Hoje nós estamos numa época que a ciência se preocupa muito com o estudo da endometriose. A proteína P27, Cláudio, ela está sendo estudada agora. E existe um estudo na Universidade de São Paulo, pensando justamente nisso, para aumentar a P27, para controlar esse crescimento anormal do endométrio, porque na realidade é um crescimento anormal dele fora da cavidade. A cavidade endometrial, tudo bem, não tem problema nenhum, mas fora tem que bloquear esse crescimento anormal. Então, são estudos. Com relação a medicamento, fica a indústria farmacêutica, justamente com os seus pesquisadores,
tentando descobrir alguma coisa, tá certo? Nós tivemos o advento do Alurene, veio e chegou ao Brasil, salvador da pátria, quando hoje nós sabemos que não é tanto assim, tá? Agora estão estudos finais, eu espero que dentro de... Estudo medicamentoso leva muito tempo, 10, 15 anos, mas está aí, a ponto de sair do forno, digamos assim, o Elagolix. Talvez seja uma nova medicação que venha por aí, que é um análogo do GNRH, que hoje nós só temos um que é o injetável, mas com seus efeitos colaterais muito ruins para a paciente. A paciente, ela no seu tempo fértil, entrar num quadro de menopausa, né, Cláudia? É muito ruim para ela, para a cabeça dela. Mas, por enquanto, é o que nós temos de melhor. É o análogo do GNRH, tá? Está vindo aí um novo, quem sabe? Nós temos, eu tive um contato há pouco com o Eduardo Shaw, que é um dos pesquisadores de São Paulo, junto com, se eu não estou enganado, com a Universidade do Maranhão, a unha de gato, que ela vai atuar onde? Na P27, tá? E já há quem diga que, pelo menos o estudo em ratos, diminuiu o crescimento do endométrio, da célula endometrial anômala, digamos assim. Quer dizer, a ciência está se preocupando, embora com muito atraso, na minha opinião. Agora a gente vai a um rápido intervalo. Você que está em casa, tem alguma dúvida sobre o tema, já pode mandar para a gente. 3424-1977 é a nossa linha interativa. Ela já está disponível para você participar aqui do nosso programa. Também nosso WhatsApp está disponível, que é o 99418-1206. 99418-1206. Mande aí sua dúvida, daqui a pouquinho ela vai ser esclarecida. Agora a gente vai a um rápido intervalo e até já! Estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre endometriose. Você que está em casa, tem alguma dúvida sobre o tema, pode participar conosco. Manda aí sua dúvida, daqui a pouquinho ela vai ser respondida. Antes de responder a sua dúvida, a gente vai conferir agora as notícias da internet sobre este tema. E quem vai nos ajudar trazendo essas informações a partir de agora é a Tânia Silva. Olá, Tânia. Oi, Valdson, para você um ótimo início de semana e para vocês que nos acompanham, o destaque de hoje está no G1. Endometriose não tem cura e reduz a qualidade de vida das mulheres. Segundo a presidente da Endometriose Mulher, uma associação de apoio a pacientes com endometriose, Maria Helena Nogueira, a endometriose é uma doença séria e 50% das portadoras apresentam um grau severo com dores incapacitantes que reduzem muito a qualidade de vida. E o primeiro sinal de que algo está errado é quando a cólica menstrual é extremamente forte, aquela que não cede com compressas ou analgésicos e limitam a vida da paciente, como não conseguir realizar atividades em casa ou até mesmo ir ao trabalho. Por isso é tão importante que as mulheres estejam atentas ao funcionamento do nosso corpo e procurar rapidamente ajuda médica se ela sentir algo que fuja da normalidade. Agora a gente volta ao estúdio com o Valdson, que tem outras informações sobre esse assunto. Valdson, voltamos com você. Ok, Tânia Silva, muito obrigado por essas informações. A Tânia falou, né, na notícia da internet que é importante que a mulher ela conheça o próprio corpo, que ela visite o especialista, no caso o ginecologista, para saber como é que está a sua saúde. E eu vou repassar aqui a dúvida para os nossos convidados. Você que está em casa, é mãe de uma menina, por exemplo, não sabe a partir de que momento você tem que levar sua filha até o ginecologista e que tipo de exame ele vai solicitar. A gente vai repassar essa primeira dúvida aqui aos nossos convidados. É importante que a mulher ela conheça o próprio corpo, ela saiba quando algo esteja errado, mais ou menos, né, doutor? Porque só vai ter o diagnóstico quando se faz o exame, e principalmente o exame de imagem. Mas a partir de que momento essa mãe que está em casa nos acompanhando, ela pode despertar para levar essa filha até o ginecologista? Tem uma idade ideal? A partir de que idade essa mãe pode levar essa filha até o especialista? Com endometriose? No geral, essa primeira consulta com o ginecologista que vai ajudar
a ela conhecer um pouco mais do corpo, o que vai acontecer com ela daqui para frente. A partir de que idade essa mãe ela pode levar essa filha? Essa filha precisa ter a primeira menstruação para poder procurar um ginecologista ou não, doutor? Eventualmente, talvez sim. Depois da primeira menstruação, fazer aqueles exames regulares de rotina, obviamente com foco da endometriose. O que eu queria salientar é porque nós vamos falar no exame de imagem, mas no exame laparoscópico que a gente vai tocar, é importante que, me perdoem meus amigos cirurgiões gerais, que a laparoscopia deva ser feita por um especialista de ginecologia, para que olhe com carinho as trompas, os ovários, para que seja menos agressivo, porque às vezes recebo algumas pacientes, foi feita uma laparoscopia em algum hospital, o cirurgião geral, e aí ele sai tirando tudo, e aí compromete a trompa, compromete o ovário, compromete o futuro reprodutivo dessa paciente. Então, na verdade, ele tem que ter um olhar ginecológico, um olhar de um especialista que olhe com carinho, que faça as condutas que devem ser feitas, mas respeitando sempre a anatomia, para evitar no futuro que essa paciente fique sem poder engravidar. O senhor concorda, doutor Gil? Concordo plenamente com o que Cláudio disse, principalmente na laparoscopia. Eu volto a enfatizar, tem que ser feita por um ginecologista. Eu acho que o cirurgião geral, ele não tem aquela visão do ginecologista. Para você ter uma ideia, com relação à idade, eu operei uma garotinha com 14 anos de idade. E eu cheguei no evento em Belo Horizonte e disse, bom, eu vou abafar. Operei uma garota de 14 anos e realmente tem foco de endometriose. Quando eu narrei o fato, o colega levantou e disse, ganhei para você, eu operei uma com 12. Eu recebi uma paciente acompanhada do pai, o pai cirurgião geral. Até uma garota de Maceió, e disse, Gilvan, eu soube de você e trouxe para você. Eu não aguento mais essa menina em casa, eu não sei o que fazer, mas você é um cirurgião, porque você não fez uma laparoscopia? Ele disse, porque eu não tenho a menor ideia do que seja endometriose. E realmente essa garota tinha foco de endometriose, em parede posterior, fundo de saco de Douglas, tinha lá o foco de endometriose. Então, há necessidade de que vá para um especialista. Não tem que ser um especialista em endometriose, mas que vá para um ginecologista e que este tenha uma boa noção do que seja cólica menstrual, dor menstrual e endometriose, para que oriente essa garota. E como o Cláudio disse, primeira menstruação, leva ao ginecologista, porque a partir daí ela deixa de ir ao pediatra para ir a um ginecologista. E esse retorno ao ginecologista precisa acontecer de quanto em quanto tempo? Não recomenda-se o retorno anual, né? Clássico, né? Para exames de rotina, sim. Se tiver alguma complicação, é que esse retorno vai ser um pouco mais frequente, né? E antecipado, né, doutor? Sem dúvida. A gente falou agora de algumas notícias da internet. Muita gente, quando tem dúvida a respeito de temas, procuram lá na internet, né, informações, principalmente sobre a endometriose, e às vezes encontram lá na internet muitos mitos. Isso a gente faz mais uma vez um alerta. É importante que você preste atenção à fonte que você está pesquisando, para não ficar um pouco preocupado ou muito preocupado a respeito do tema e não ser o que você imagina que seja, né, doutor? Tem muito disso na internet. Às vezes a internet é muito útil para solucionar algumas dúvidas, né, para esclarecer algumas dúvidas que a gente tem a respeito de temas, mas às vezes ali pode atrapalhar e pode trazer algum diagnóstico sem necessidade, então descrever ali um sintoma que não condiz com a endometriose. E a gente separou aqui algumas afirmações e a gente vai perguntar a vocês que entendem muito sobre o tema se é mito ou se é verdade. Depois vocês dão uma explicação sobre essa informação. Eu vou consultar aqui a primeira tela que a nossa produção preparou, que diz o seguinte, que a endometriose é uma doença silenciosa que não apresenta sintomas. Isso aqui é mito ou é verdade? Na minha opinião, as duas coisas. Ela pode ser silenciosa ou não. Eu tenho pacientes que, quando chegaram para mim, ela disse, estou sentindo isso há um mês atrás. E essa paciente estava com a pelve totalmente comprometida, ou seja, no início era uma doença silenciosa. O ideal, até parece um contrassenso, o ideal é que a endometriose ela apresente de imediato o sintoma, porque aí alerta a paciente e aí o médico. O paciente, não doutor, eu não sentia nada, por que eu vim ao médico? No entanto, ela era portadora de endometriose. Daí é a chamada doença silenciosa. Dos sintomas, quando não apresenta, né? Quando não se apresenta esses sintomas, a situação dela é mais confortável, é menos grave a endometriose por não apresentar sintomas, ou não tem nenhuma relação o grau da endometriose
com os sintomas apresentados? Depende. O endometriose que não dá sintoma inicialmente é endometriose de ureter. Quando ela dá o sintoma, o ureter está obstruído, já vai ter um problema renal. Então, a endometriose ela é enigmática. Ela é difícil por isso. É óbvio, quando ela dá sintoma, é a melhor coisa do mundo, porque é progressivo, você vai lá. Mas, às vezes, a endometriose, ela é silenciosa e ela vai se agravando. E, como o Gilvan disse, às vezes, quando você vai diagnosticar, a pelve está totalmente comprometida. Então, o ideal seria que ela desse sintomas, ou seja, que ela atingisse uma região nevrálgica, que a paciente referisse dor progressiva e você possa intervir. Ok, vamos agora à próxima afirmação para a gente descobrir se é mito ou se é verdade que a endometriose é uma doença causada apenas pelo aumento do fluxo menstrual. A gente pode resumir. É só isso mesmo? Mito ou verdade? Ou tem mais coisas? Um alerta importante é o seguinte: se você menstrua muito, se você sangra muito, significa que você sangra muito pela vagina, você sangra muito pelas trompas. Você vai ter sangue com refluxo na cavidade. Se você tiver um problema imunológico e você tiver uma defesa baixa, você tem uma chance maior de ter implantação endometriótica. Então, um aviso aos navegantes é: se você tem um fluxo menstrual aumentado, você deve procurar o seu ginecologista para diminuir esse fluxo. Esse fluxo não vai ajudar absolutamente em nada, porque esse fluxo pode aumentar a quantidade de células dentro da cavidade e, dependendo do sistema imunológico, fixar as células e aí você tem endometriose. Uma coisa importante foi falada aqui no intervalo é se a endometriose depende da menstruação e, eventualmente, você está tomando anticoncepcional e você para o anticoncepcional. A grande dificuldade que nós temos no Nordeste é essa. É você estar tomando anticoncepcional e você vai parar para quê? Para sangrar. Sangrar para quê? Você não precisa parar para sangrar, mas no Nordeste o sangramento é saúde, a menstruação é saúde. E o anticoncepcional não é menstruação, é sangramento, porque a menstruação é um sangramento fisiológico. Então a recomendação que muitos fazem é: se você tem um risco de endometriose e está tomando anticoncepcional, você parar. Essa parada não vai ajudar em nada. Os sintomas, o problema tromboembólico não vai diminuir por causa de 3 dias de pausa. Então o ideal seria não sangrar. Você tomar medicação sem sangrar. Se você tem um risco de sangramento excessivo, esse sangramento vai repercutir na cavidade endometrial. Então, se sangra normal, sangramento normal, faça como você quiser. Mas sangramento é muito, passa um tempo sem sangrar. E a gente aqui tem uma dificuldade muito grande. A senhora está anêmica, ficar sem sangrar esse mês? Não. Eu quero sangrar, é minha saúde. Então, você tem uma dificuldade muito grande de conseguir que as pacientes fiquem sem sangrar. Essa dificuldade o doutor Gilvan compartilhou com a gente também, não foi? No intervalo. As pacientes que acreditam que sangrar significa saúde. Exatamente. Só para que você tenha ideia, como o Cláudio disse, aqui no Nordeste a coisa é tão séria que quando às vezes a paciente ela não quer entrar em menopausa, ela chega: doutor, pelo amor de Deus, me dê um remédio para eu continuar menstruando, porque se eu parar de menstruar, chega o famoso ignorante e diz: minha mulher virou homem. É incrível esse conceito ainda de que a mulher tem que menstruar para ser mulher, não é? O caminho não é esse. Ok, vamos agora à próxima informação e descobrir se é mito ou verdade que a endometriose está diretamente ligada ao desenvolvimento do câncer no ovário. Mito ou verdade? Na minha concepção, nada a ver, né, Cláudio? Nada. Uma coisa é uma coisa, outra coisa, outra coisa. Nada. Endometriose e câncer de ovário, nada a ver. Mas as mulheres, elas têm essa dúvida, doutor, no consultório? Não. Pelo menos até a mim nunca me chegaram com essa dúvida nas minhas pacientes. Ok, vamos à próxima informação. Outra tela para a gente descobrir, olha só, a endometriose, se não tratada, pode deixar a mulher infértil. Mito ou verdade? Endometriose e infertilidade é uma associação interessante. Porque a endometriose, quando atinge as trompas, sem dúvida nenhuma, é infertilidade. A trompa não vai captar o óvulo. Mas muitas vezes a endometriose atua na qualidade do óvulo, atua no peristaltismo da trompa, atua na qualidade do embrião e atua na fixação do embrião. Então, a endometriose e infertilidade é um tema extremamente controverso, extremamente difícil, mas a endometriose, quando atinge as trompas, as fímbrias e o ovário, sem dúvida nenhuma, está relacionado à infertilidade. Ok, vamos à próxima informação. Temos aqui outra tela. Mito ou verdade? Olha só a próxima tela, você fala sobre a infertilidade. Agora, a falta de tratamento da endometriose pode fazer com que a doença ela atinja outros órgãos? Mito ou verdade? Verdade, claro. O mais próximo, os mais próximos, bexiga, que é comum, a endometriose, o nódulo de bexiga, como também a parte intestinal, principalmente o reto sigmoide.
a gente conversa em medicina, diz que quando vem um caso, sempre vem outro atrás, né, Cláudio? Ultimamente eu tive 5 casos de comprometimento do sigmoide. E a paciente precisou fazer a retossigmoidectomia, ou seja, tirar uma parte do sigmoide, que é a porção final, vai até o reto, por conta de endometriose. E aí não tem tratamento, não, vai deixar de menstruar, o nódulo já está. Nenhuma medicação faz com que esse nódulo regrida, desapareça. Ele tem que ser retirado. E se está no intestino, aquela porção do intestino tem que ser retirada. Isso é como também, caso de nódulo de diafragma, tem que retirar uma parte do diafragma, que é aquele músculo que separa o abdômen do tórax, por conta de endometriose. Então atinge vários órgãos. Bexiga, intestino, diafragma. Ok, vamos ver agora a próxima informação. A gente vai descobrir também se é mito ou verdade que a endometriose ela não tem cura. Mito ou verdade? É difícil. Acho que a cura da endometriose é difícil. A cura da endometriose é muito difícil. Obviamente que a melhor conduta da endometriose é a paciente engravidar. Ela às vezes engravida, ela tem endometriose, faz uma laparoscopia, uma fertilização, engravida, e aí ela passa 9 meses sem menstruar, e ela passa 2 meses amamentando, e depois ela engravida espontaneamente depois, ou seja, a própria gravidez curou aquela endometriose. Agora isso não quer dizer que depois que ela tem um novo filho, essa endometriose não vai voltar. É uma doença enigmática, de difícil diagnóstico, de difícil tratamento. Eu acho que a cura total da endometriose é muito difícil. Numa outra oportunidade, falamos também sobre este tema aqui no nosso programa. O doutor Gilvan trouxe uma das pacientes que estava com o filho 10 dias de nascido. 10 dias, né, doutor? Foi. É muito gratificante fazer o acompanhamento e depois ver o fruto do trabalho, no caso, o nascimento da criança. Até Miguel, o nome do menino, Miguel. Ela trouxe até Miguel aqui para o estúdio. Realmente, é possível conseguir que a paciente tenha uma gestação ou então deixar ela em condições para que o fertileuta, no caso de Cláudio, faça com que ela leve tenha a sua condição de gestar após um tratamento de endometriose pélvica. E como é essa gestação? É tranquila? Tem complicações por conta da endometriose ou a gestação normal? Eu vou passar a bola para o Cláudio, mas no meu entender, a endometriose ela dificulta a mulher engravidar. Mas depois que ela engravidou, a endometriose não tem nada a ver mais com a história, não é isso? Sem dúvida, sem dúvida. E é importante dizer que muita gente chega na clínica procurando fazer um tratamento de fertilização, inseminação com endometriose. O primeiro passo é a laparoscopia, sem dúvida. É tentar engravidar em casa. As pessoas dizem, não, doutor, eu quero engravidar com endometriose, queria fazer uma fertilização porque tem endometriose. Calma, vamos fazer a laparoscopia. Muitas vezes o laparoscopista consegue resolver o problema, você engravida em casa. Deixar a fertilização como última instância do tratamento e não instância intermediária. A fertilização é a última instância. Primeiro, diagnosticar, tratar clinicamente ou cirurgicamente e depois partir para a fertilização. Ok, ótimas explicações. Vamos agora à última informação para descobrir se é mito ou verdade. A cirurgia robótica é uma alternativa à laparoscopia convencional? Mito ou verdade? Eu acho que é um mito, até porque a cirurgia robótica é um avanço da cirurgia laparoscópica. Tá? Então, é apenas aquela, digamos assim, a exatidão. Eu quero, por exemplo, fazer uma incisão e o robô vai fazer aquela incisão milimetricamente perfeita, o que não seria com a laparoscopia normal. Mas a robótica é um avanço da laparoscopia. Concorda, Cláudio? Concorda, doutor Cláudio? Então, informação repassada. Vou pedir licença aqui aos convidados agora. Você que está em casa, quer participar conosco, tem dúvidas ainda sobre o tema, pode mandar para a gente através da linha interativa 3424-1977. Você pode ligar, mandar sua pergunta. 994-18-1206 é o nosso WhatsApp. Também já está disponível para você acessar e deixar sua pergunta sobre o tema. Agora vamos a um rápido intervalo e até já!
Estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre endometriose. No bloco anterior a gente disse que você já pode participar mandando sua dúvida e a partir de agora eu vou repassar essas perguntas. Algumas dessas perguntas serão repassadas a partir de agora para os nossos convidados para esclarecer a sua dúvida. Você que está em casa, quer participar conosco, 994 18 1206. É o nosso WhatsApp que está disponível para você mandar a sua pergunta. Temos aqui a participação da Luciana, ela que mora no bairro do Ibura. Ela diz o seguinte, ela disse que fez uma laparoscopia no mês passado para a retirada de um cisto na trompa. Na trompa esquerda descobriu que tem endometriose. O resultado do laudo foi esse cisto. Ela fala aqui, o foco endometrial, tem 35 anos, ela tem dificuldades para engravidar. Essas dificuldades, elas continuarão? Ela descobriu agora que tem endometriose quando ela foi fazer essa laparoscopia para a retirada de um cisto na trompa. Tem 35 anos, ela quer saber se vai ter dificuldades para engravidar. Ela descobriu endometriose, ela pode ter essa dificuldade, doutor? Ou não é uma regra? Não, se tirou o cisto da trompa e a trompa permanece permeável e a outra trompa está também permeável, ela deve ter feito um exame chamado cromotubagem, onde durante a laparoscopia o colega observa se as trompas estão boas. Eu acho que ela tem toda condição de engravidar, mesmo porque ela tem 35 anos. E o alerta importante é a idade. 38 anos, acende a luz amarela, as pacientes têm que começar a engravidar a ter essa idade, senão perde muita chance. Temos aqui também a participação da Jaqueline. Ela disse que sente muitas dores no período menstrual, mas sempre que faz exame não acusa nada. Quais os exames mais detalhados? Ela deve chegar e pedir ao ginecologista esses exames mais detalhados ou ela deve se queixar e esse profissional deve solicitar esse exame? Como é que a gente compreende isso, doutor? Se ela tem dor, já é um alerta, é como a gente estava conversando antes. O desconforto menstrual, isso é normal, a dor, não. Então, se ela tem dor, ela deve ir ao ginecologista e ele, então, vai solicitar alguns exames, se for o caso, exames de imagem. Se uma ultrassonografia nada revelou, ele pode partir para uma ressonância magnética. Geralmente eu peço com contraste e aí a ressonância magnética é um pouco mais profunda no estudo da endometriose. Mas eu tenho visto casos em que eu parti para a videolaparoscopia porque nem a ressonância estava me mostrando e eu encontrei realmente alguns focos de endometriose. Não sei se foi o laudo da ressonância, o que foi. O que eu li da ressonância é que não tinha nada, mas a paciente tinha inclusive períodos incapacitantes e lá estava a endometriose realmente. Então o colega deve estar alerta para esses casos. Temos aqui outra participação, a pessoa não se identificou, mas disse que tem muitas cólicas e ultimamente a menstruação está muito forte. Teve até uma hemorragia, passou 2 meses menstruada, ela fez um exame específico agora, o endovaginal, mas ainda falta falar com esse médico. Qual orientação vocês poderiam repassar para essa telespectadora que teve essa menstruação muito forte, seguida de uma hemorragia e passou 2 meses menstruada? Não é normal isso? Não, isso é chamado ciclos hipermenorrágicos. Ela tem que fazer um exame chamado histeroscopia, fundamentalmente. Ela pode ter um pólipo, pode ter um mioma, pode ter hiperplasia endometrial, que faça com que esse fluxo seja aumentado. Então é fundamental, em suma importância, ela fazer a histeroscopia para diagnosticar a etiologia desse sangramento inicialmente. Só um gancho de Cláudio, até porque às vezes as pacientes confundem achando que a endometriose dá um sangramento maior. Quando não é. A endometriose não aumenta o sangramento menstrual. Ela pode sangrar normalmente e ter endometriose dela. Então, por que está sangrando muito tem endometriose? Não é o fato. Temos aqui outra participação, a pessoa pediu para não ser identificada, mas quer saber se quem tem endometriose, essa doença, ela pode causar uma gestação ectópica? É isso mesmo? Porque às vezes o corretor ortográfico ele muda aqui as palavras. Mas é essa gestação mesmo. Quem tem endometriose pode ter, doutor? Quem tem endometriose pode ter essa gestação ectópica? Olha, existe uma patologia chamada endossalpingiose. Endometriose dentro da trompa.
Se eventualmente ela fizer uma gravidez normal e esse percurso do embrião, da trompa para o útero, for prejudicado, essa gravidez pode parar na trompa, eventualmente, mas não é uma rotina. Eventualmente, a gravidez ocorre de maneira tranquila. Sempre lembrando que a endometriose pode alterar a qualidade do embrião, a qualidade da fixação do embrião no útero e esse transporte tubário. Temos aqui outra participação, também sem identificação. A nossa telespectadora disse que a filha dela, desde nova, sempre teve fortes cólicas e os médicos suspeitavam até de algum problema no intestino. Hoje ela já sabe que é endometriose e ela hoje tem 39 anos e quer saber se existe algum tratamento específico para que ela venha engravidar. É muito difícil, é impossível ou pode acontecer a gravidez? Pode acontecer, ela tem que fazer alguns exames. Primeiro ela tem que descobrir se essas trompas estão permeáveis, como disse o Cláudio, tá? A trompa tem que ver a função ovariana dela, a parte hormonal, uma estereoscopia para ver a cavidade uterina, se está tudo normal. Mas o fato dela ter endometriose não quer dizer que ela está totalmente impossível de engravidar. Mas tem que fazer exames específicos para isso. Outra participação agora da Jovaneide, ela disse que a irmã dela sente muita dor, às vezes ela chega até a desmaiar de tanta dor, ela tem também muitas náuseas, fica melhor quando ela toma Atroveran, né? Isso pode ser endometriose, doutor? A menstruação dela demora até 8 dias. Pode ser um problema? É o que nós estamos falando. Ela tem que ir ao consultório, vai precisar de mais dados, tá? A paciente. O que tem que ser dito é que as informações que a paciente passa para o médico, essas informações são muito importantes. Muitas vezes chega a ultrapassar os 50% do diagnóstico, né, Cláudio? As informações. Não é simplesmente dizer, eu tenho dor e eu já ia dizer, não, você tem endometriose. Não é o fato. Tá? Então, ela precisa ir ao consultório, o colega tem que fazer uma investigação, uma anamnese bem feita, ter paciência com esta paciente, deixar que ela fale, para que você consiga filtrar aquilo que é mais importante para você chegar a um diagnóstico. Ok, temos aqui outra participação. A pessoa diz o seguinte: queria dar um bom dia para esses grandes profissionais que estão no estúdio. Ela diz que conhece de perto o Dr. Gilvan e gostaria de desejar também um ótimo dia para o Dr. Cláudio. O nome dela é Prazeres, ela é instrumentadora do Hospital Português. Ela gostaria de saber se a endometriose ela reflete também na atividade uterina. Reflete na atividade? Uterina, se a endometriose ela vem a refletir na atividade uterina. Já a endometriose do útero é chamada adenomiose. Então, quando a endometriose atinge a camada muscular do útero, ela pode intervir com relação às contrações uterinas, até a fixação embrionária. Com relação, só voltando um pouquinho ao diagnóstico, agora as salas clínicas a gente está com um serviço de laparoscopia mais ativado, mas quando a gente não tinha isso antes, quando a paciente tinha dismenorreia progressiva, uma maneira que a gente tinha de fazer o diagnóstico era o seguinte: a gente pedia ressonância e esses exames todos, a paciente demora 6 meses para fazer. O que é que a gente fazia? A gente fazia um teste terapêutico, dava anticoncepcional de maneira contínua para ela, até ela conseguir marcar os exames, e muitas vezes ela voltava 3 meses depois, doutor, aquela cólica menstrual que eu tinha, não tenho mais, porque eu não estou sangrando mais, melhorei muito. Então, você na espera de conseguir fazer uma laparoscopia, você já fez um suposto diagnóstico de endometriose, ou seja, se ela não sangra e a dor parou, então a associação da dor dela era com a tecido ectópico da endometriose. Então, muitas vezes a gente usa a terapêutica para esperar o diagnóstico, entendeu? Voltando, Cláudio, ao fato da adenomiose que você tocou, foi muito bom, porque às vezes as pacientes recebem um laudo de ultrassonografia e diz portadora de adenomiose. Adenomiose, elas, doutor, eu tenho endometriose, fica difícil você explicar para a paciente. Mas aqui a gente pode dar alguma luz. Como o Cláudio falou, a adenomiose é um foco de endometriose na musculatura uterina. O que dificulta o tratamento, até porque, pelo menos até hoje, nós temos tratamentos, nós temos cirurgias para a endometriose. Para a adenomiose, se a paciente ela tem
a sua prole definida, aquela paciente que já teve seus filhos, já ligou trompa, indicação qual é? Esterectomia. Não tem mais o que fazer. Aquela a foco de adenomiose, não tem como acessar. Se a paciente não tem filho, o conselho que eu dou, olha, se você está pensando em ter filho, procure ter seu filho, porque com esse quadro de adenomiose, o único tratamento que tem, infelizmente, é a esterectomia. Ok, temos aqui várias participações no nosso WhatsApp, vamos continuar repassando aqui as perguntas. Mais uma pessoa, sem se identificar, diz que sente muitas dores antes e após também o período menstrual. É uma dor ali no pé da barriga, ela sente também como se tivesse um inchaço, né? Dores fortes. Gostaria de saber se isso pode ser um sinal de endometriose. Dor forte com a sensação de inchaço, tanto ali no pré quanto no período pós-menstrual. Pode ser um sinal de endometriose? São cólicas perimenstruais que a gente chama. Pré, durante e pós. E se repete a cada menstruação, sem dúvida nenhuma, é um sinal de alerta de endometriose. Ok, vamos aqui a mais participações. Temos aqui uma pergunta, deixa eu ver aqui. Quer saber o endereço do consultório? Daqui a pouquinho a gente vai repassar aqui o telefone para contato dos consultórios, mas até que idade, essa telespectadora mandou uma dúvida, até que idade a mulher ela pode engravidar e se a mulher tem mioma, ela também pode engravidar? A dúvida da nossa telespectadora é que ela não se identificou. Bem, a gente recomenda até 38 anos, a qualidade ovular é muito boa. A partir daí, a qualidade ovular começa a diminuir. Então, um conselho também que eu dou aos pacientes, eventualmente você se casa, quer fazer um mestrado, doutorado, você tem 38 anos, então tem que parar nesse objetivo do doutorado, de morar fora, engravidar e depois fazer o resto. O homem pode engravidar até os 80 anos, a mulher deve engravidar até os 38, 40 anos. Então, ele tem que, essa gravidez tem que fazer parte do currículo dela. Ou seja, eu vou fazer isso antes engravida. Obviamente, até 38 anos, ele diz que uma gravidez teoricamente mais fácil, a partir de sair, a gravidez fica mais difícil. Então, ele tem que tomar toda essa atenção com relação à idade. Ela diz que tem 44 anos e ainda tem o desejo de engravidar. Será que é possível, não é? E ela tem esse mioma. Sem dúvida, o mioma, absolutamente, dependendo da localização do mioma, segundo o Dr. Bailão, todas as mulheres do mundo, depois de 40 anos, têm mioma. O problema é que o colega não consegue ver. Então, o mioma é uma doença benigna, presente nos úteros acima de 40 anos. Dependendo da localização desse mioma, não vai atrapalhar absolutamente nada. Deve esquecer o mioma e pensar na idade. Fazer um teste de reserva ovariana, saber se ela ainda tem óvulos saudáveis e aí partir para a gravidez o mais rápido possível. Temos aqui outra participação. A pessoa disse que em 2009 teve anemia e tem lúpus também e descobriu agora que está com endometriose aguda. Ela disse que está com dificuldades para achar um médico que queira cuidar do caso dela. Tem alguma dificuldade por conta de outras doenças. O que é que vocês poderiam repassar, né, para essa telespectadora? Ela tem essa dificuldade. A anemia ela teve em 2009, tem lúpus e agora descobriu a endometriose e está tendo dificuldade para achar um médico que queira cuidar desse caso, né? É difícil mesmo achar. E o lúpus, né, essa doença e a anemia que ela teve pode também influenciar? Pode agravar ainda mais a situação dessa telespectadora ou não? Veja, com relação a tratamento, às vezes já chegou o paciente no meu consultório dizendo, doutor, eu sei que eu preciso me operar, mas eu não posso. Por quê? Não, porque eu tenho um problema de coração. Eu digo, olha, isso já não é mais problema, porque se coração fosse problema para cirurgia, não se operava o próprio coração. Então, o que nós chamamos hoje que é a medicina multidisciplinar, ok? Por exemplo, eu, como ginecologista, no casos mais sérios de endometriose, eu vou precisar de um urologista, um cirurgião urologista, vou precisar de um cirurgião geral, tá? E muitas vezes, por incrível que pareça, de psicólogo, porque essa paciente ela entra em depressão, você vai precisar. Então, hoje a medicina é multidisciplinar. Não existe mais aquele chamado de antigamente o médico de família, aquele que ele sozinho resolvia tudo. Hoje não é mais assim, tá? Eu acho que se ela tem lúpus, se ela teve anemia, se ela tem um problema de endometriose, ela vai ao ginecologista. O ginecologista então vai ver de quem ele vai precisar para que em conjunto resolva o problema dela. Ok.
Temos aqui outra pergunta agora da Daniele. Ela diz que tem muitas dores do lado esquerdo do ovário, sempre no primeiro dia da menstruação. Ela disse que fez uma endom vaginal e acusou um mioma, e ela disse que o ovário esquerdo está atrofiado. A doutora que atendeu ela disse que essas dores eram normais por conta da menstruação. Pode ser endometriose? É aquela história que eu disse no início. Eu não acredito em dor normal. Não acredito. Começa por aí. Depois nós sabemos que ovário é um órgão indolor, né, Cláudio? Ele não dói. Ele em si, ele não dói. O útero também, ele não dói. O mioma não causa dor. Então tem que se ver o conjunto da obra, digamos assim, para ver onde é que está doendo e por que é que está doendo. O ovário só, ele não dói. Se ele está atrofiado, menos ainda, tá? Se for um cisto grande de endometrioma, eu já vi endometriomas enormes que a paciente não tinha dor, tá? Então tem que se ver tudo isso. Ela tem que ir ao ginecologista, tem que conversar com o ginecologista, ela tem que ser orientada, tem que fazer exames, se necessário a laparoscopia, se chegar a esse ponto, mas tem que se descobrir a causa da dor. Ok. Outra participação, sem identificação, a pessoa diz que tem 2 anos que toma a injeção para evitar filhos. Ela diz que não menstrua, quer saber se isso é ruim. E ela reforça aquela pergunta, aquela afirmação que foi feita, e em forma de pergunta, né? Menstruar todos os meses, né? É saúde? A Laura, a dúvida da Laura. Tem 2 anos que ela toma a injeção para não engravidar, não menstrua e quer saber se menstruar mensalmente é sinal de saúde. A mulher precisa mesmo menstruar? Ela toma injeção mensal. Ou a trimestral, não sabe, né? Não, ela não informou, não. Não, mas ela toma mensal e faz exames anuais regularmente, não tem nenhum problema, né? E é o que eu disse, a menstruação é saudável. O problema é que o sangramento anticoncepcional não é menstruação, é sangramento. Então, não pode confundir menstruação com sangramento pós-anticoncepcional. E esse sangramento pós-anticoncepcional que é dispensável. Então, não precisa ter esse sangramento de escape para quem usa anticoncepcional. Ok, temos aqui outra participação. A pessoa não se identificou, mas quer saber o seguinte. Gostaria de saber em que fase da endometriose é feita a cirurgia. E quer saber também se o Dr. Gilvan Santos atende pelo SUS. Tá aqui a dúvida do nosso telespectador. Bom, infelizmente não atendo pelo SUS. Mas o Hospital das Clínicas, ele está agora com um serviço de endometriose muito bom. Inclusive, eu conheço um colega que faz um ambulatório muito bom lá no Hospital das Clínicas. Mas não existe uma data para a cirurgia laparoscópica por conta da endometriose. Essa não existe. Vai depender, como nós estávamos conversando anteriormente, do estágio dessa doença. É possível fazer ainda hoje, como o Cláudio falou, esse teste terapêutico, ainda é possível. Embora eu não acredite muito no tratamento da endometriose sem diagnóstico firmado. Você está atirando no escuro, tentando acertar alguma coisa. Eu acho que tem que se dar o diagnóstico. E se o diagnóstico, infelizmente, for através da laparoscopia, eu discuto às vezes em eventos. Eu prefiro fazer uma laparoscopia e não encontrar nada do que me arrepender por não ter feito. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui aos nossos convidados, vou dar uma pausa na nossa conversa, está muito boa e produtiva, mas agora eu tenho um ótimo recado para você que está em casa. O recado é o seguinte, a Lady Eva Moda Evangélica está com promoções incríveis. A gente vai rodar agora um vídeo para que você confira essas promoções incríveis da Lady Eva Moda Evangélica. Acompanhe. Pare tudo o que está fazendo, nós temos uma excelente notícia para você. A Lady Eva está realizando a maior e mais impactante liquidação de todos os tempos. São roupas abaixo do preço de custo. Descontos que podem chegar até R$300 por peça. Nossos consultores e especialistas em moda evangélica vão lhe atender. Paguem até 6 vezes sem juros. Fique ligado, nossa liquidação vai do dia 7 ao dia 16 de abril. E tem mais, você não precisa comprar nada. Basta visitar uma de nossas lojas e concorrer a um vale-compras de R$1.000. 2 lojas a seu dispor. Lady Eva Shopping Costa Dourada e Boa Viagem. Fone 3059-2249. 3059-2249.
Pois bem, ótimo recado para você que está em casa. Que tal ganhar um vale-compras de R$1.000 sem comprar nada? Só basta visitar a loja Lady Eva Moda Evangélica. E após esse recado, agora a gente vai a um rápido intervalo e até já! Voltamos com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e agora vamos dar uma força a você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho. Está em casa em busca de uma oportunidade de emprego? Confira a partir de agora as oportunidades no quadro Há Vagas. Boa sorte! Então vamos logo ao que interessa, vamos mostrar aqui no nosso telão essas oportunidades de trabalho. E a primeira que aparece aqui é uma vaga para maqueiro de hospital, exigência de ensino médio completo, 6 meses de experiência, R$ 937 é o salário. Uma vaga para maqueiro de hospital. Vamos agora à próxima oportunidade de trabalho. Olha só, a vaga que vem agora é uma vaga para supervisor de ensino superior completo, é a exigência, 6 meses de experiência e o salário R$1.000. Uma vaga para supervisor de ensino. Vamos agora a mais uma oportunidade, uma vaga para mecânico de automóvel. Ensino médio completo é a exigência, 6 meses de experiência e o salário R$1.430. Uma vaga para mecânico de automóvel. Você que está em casa se interessou por uma dessas vagas? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado ali na Avenida Rio Branco, número 155. O telefone para contato, anote aí, é o 3355-2900, 3355-2900. Muito boa sorte para você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho. E agora vamos seguir aqui com o nosso programa respondendo as perguntas que chegaram através da nossa linha interativa. Você que ligou, mandou sua pergunta, preste atenção que ela vai ser lida e respondida a partir de agora. Olha só aqui, a primeira dúvida por telefone foi a da Anita Gomes. A dúvida da Anita Gomes de Nova Descoberta é a seguinte. Minha filha tem 28 anos, ela sente dores fortes, fica cansada e com a barriga inchada. Ela pode ter endometriose e quais os sintomas da doença? A dúvida da Anita Gomes, vou repassar aqui para os nossos convidados. 28 anos, cansada, com dores fortes e ela tem a sensação da barriga inchada. Pode ser endometriose e a gente reforça. Você que ligou a televisão agora, seja bem-vindo aqui ao assunto do dia. Hoje estamos falando sobre endometriose e além de responder a dúvida da Anita, a gente vai falar também, reforçar os sintomas que a gente trouxe aqui no início do programa. O que a gente poderia responder para a Anita Gomes? Bem, ela não está relacionando se as cólicas são no período menstrual, né? Se ela tem o abdômen e a barriga inchada, ela pode ter uma série de patologias, pode ser síndrome de intestino irritável, pode ser doenças intestinais, né? Endometriose, sempre cabe pensar na endometriose, mas para ser endometriose deveria ser cíclica e devia se apresentar no período menstrual. Em relação aos sintomas, vamos reforçar um pouco mais, né, nesse bloco, os principais sintomas da endometriose. O principal sintoma é a dor. Esse é característico da endometriose. E se a paciente ela tem dor no período menstrual e também ela tem dor fora do período menstrual, porque a endometriose ela não dói só apenas no período menstrual. Ela exacerba no período menstrual. Mas se é, por exemplo, ela é casada, não pode ser casada ou não, mas se ela tem atividade sexual, se ela tem dor no ato sexual, isso é um grande indício de que ela seja portadora de endometriose. Mas o principal é a dor. Ok, vamos seguir agora com mais outra pergunta da Maris Queiroz de Jaboatão, 31 anos. Ela quer saber o seguinte, a mulher que já é mãe pode desenvolver a endometriose? Pode. Endometriose, obviamente, se ela já foi mãe, ela já teve aquele período de proteção, é uma paciente menos susceptível a isso, mas sem dúvida nenhuma, como a gente discutiu antes, a endometriose é imunológica, dependendo da imunidade e dependendo dos focos ectópicos, ela pode, sem dúvida nenhuma,
sofrer uma implantação desses focos e aí tem endometriose. Ok, vamos à próxima pergunta. Temos aqui outra dúvida agora da Deise Rodrigues, de Passarinho. Ela tem 34 anos. Ela diz que sente pouca cólica. É normal sentir dores nas pernas antes e durante o período menstrual? Há pacientes que no período menstrual ela sente dores no corpo todo. Então isso fica muito difícil você dizer se essa dor que ela está sentindo é endometriose. Com relação a sentir as dores nas pernas, não tenho que pensar numa coisa mais séria, não. Até porque, mesmo que ela tivesse varizes pélvicas, ela sentiria dor, mas não nas pernas. Não acredito que tenha nada a ver, não. Ok, vamos agora à próxima pergunta. Outra dúvida que chegou através do telefone. Maria das Graças, de Barreiros. Ela tem 47 anos e tem a seguinte dúvida. Sempre tive cólica, em janeiro deste ano descobri que estou com pedra nos rins. Desde então passei a sentir dores fortes 2 semanas antes do período menstrual. O que ocasiona essa cólica? É por conta da pedra nos rins? Bem, a cólica no período menstrual pode pensar em endometriose. Agora, a cólica renal é pela pedra do rim. Deve ser duas coisas que ela pode ter. Ela tem a pedra já diagnosticada, tem essa cólica renal e pode ter eventualmente uma endometriose por ter cólica no período menstruais. Associação das duas. Ok, vamos agora à próxima pergunta. Outra dúvida agora da Neide. Neide Jane é de Cavaleiro, tem 53 anos. Há 25 anos estou na menopausa. É aconselhável fazer reposição hormonal? A gente poderia responder para a Neide. Veja, esse problema da reposição hormonal, eu sempre fui da opinião seguinte: menopausa não é igual à reposição hormonal. Eu tenho pacientes que entraram na menopausa e nunca tomaram um comprimido sequer com relação à reposição hormonal. O que eu aconselho é, a paciente ela tem que ter um acompanhamento do ginecologista e ver se há necessidade dela tomar hormônio ou não. Menopausa não significa necessariamente ela ter que fazer reposição hormonal. Ela pode ter sua vida totalmente normal sem precisar da reposição hormonal. Ok, dúvida respondida. Vamos à próxima pergunta. Temos aqui outra dúvida, agora é da Maria Socorro, de Jaboatão, 27 anos. Ela diz que não é casada, sente todas as reações antes e durante o período menstrual. Ela sente cólica, enjoo, cansaço, fica sem apetite e quando ela se alimenta ela não fica saciada. Isso pode ser endometriose? É difícil. Sem dúvida, né? Esse quadro clínico aí é um quadro clínico que pode se pensar em endometriose, principalmente se forem progressivas, ou seja, essa sintomatologia for progressiva. No ano passado era menor, esse ano é maior, a cólica é maior, o enjoo é maior, a falta de apetite é maior, então sempre pensar que pode ser endometriose, sem dúvida. Ok, vamos à última dúvida que chegou através do telefone. A dúvida da pessoa não se identificou, tem 38 anos, ela quer saber o seguinte: a mulher que está na menopausa precoce, ela tem condições de fazer a fertilização in vitro? Bem, menopausa precoce significa falência ovariana precoce, né? É importante saber que o ovário começou a entrar em falência antes do período provável, que é 49 anos. Então, ela tem que fazer um teste chamado hormônio antimileriano, saber a qualidade dos óvulos, sem dúvida nenhuma. Se ela tiver óvulos viáveis ainda, é o momento de fazer a fertilização, é esse. Ok, essas foram as dúvidas que chegaram através da nossa linha interativa. Você que ligou, participou, muito obrigado pelo seu carinho e audiência de sempre. E agora vamos responder algumas dúvidas que chegaram através do nosso WhatsApp. As últimas dúvidas aqui, que o nosso tempo está corrido. Vou repassar essas perguntas a partir de agora. Então, você que acessou o nosso WhatsApp, deixou sua pergunta, a gente vai responder a partir de agora. Vamos seguir aqui. A dúvida agora é da Graça. Ela diz que tem 46 anos e há muito tempo que ela teve uma cólica. Em janeiro descobriu que tem cálculo renal. Essa foi a que a gente leu agora na nossa linha interativa. Ela também mandou para o nosso WhatsApp. Vamos seguir agora com outra dúvida. Essa já foi respondida. Vamos aqui, tem várias perguntas. Muitas pessoas agradecendo a participação dos convidados, dizendo que estão
esclarecendo as dúvidas. Tem aqui uma pessoa que não se identificou, tem 44 anos e há 4 anos que ela não tem mais menstruação. Ela tem medo de tomar hormônio, ela quer um conselho. 44 anos e há 4 já não menstrua mais. Tem que ter medo, é preciso tomar hormônio? Qual o conselho vocês repassam para essa telespectadora? Olha, esse reposição hormonal de fato é controverso, mas tem que entender que existe uma coisa chamada janela de oportunidade. Ou seja, os 5 primeiros anos, quando você entra na menopausa, algumas pacientes têm fogachos, sintomas vasomotores muito fortes. Então essas pacientes, elas fazem necessário se fazer um tipo de reposição. A qualidade de vida dela vai diminuir muito. A vagina fica seca, a pele fica seca, ela fica irritada, ela fica com calor no corpo. Então, esses 5 anos, chamados janela de oportunidade, seria interessante tentar fazer uma reposição hormonal. A partir daí, não. A partir daí, né, você perdeu a janela de oportunidade, então você tem que rever e saber se vai valer a importância dessa reposição hormonal com todos os seus efeitos colaterais. Mas sintomas vasomotores, vagina seca, pele seca, queda de cabelo, sem dúvida nenhuma, se bem estruturada, a reposição hormonal teria uma indicação desse caso específico. Ok, temos aqui outra dúvida agora da Jaciara. Ela diz que a filha tem 20 anos, foi diagnosticada com endometriose, toma anticoncepcional como tratamento e parou o sangramento, mas depois voltou esse sangramento. Ela só pretende ter filho daqui a 5 anos. Ela pode continuar o tratamento e esperar ou ela precisa fazer uma cirurgia? Qual a idade? Ela tem 20 anos, a filha. 20 anos, quer ter filho aos 25. 25. Bem, ela tem, se está diagnosticada, eu não sei como foi diagnosticada essa endometriose, mas foi diagnosticada uma endometriose que não compromete, por exemplo, o intestino, bexiga, ela pode simplesmente ficar com o anticoncepcional contínuo, como no início nós conversamos aqui, Cláudio falou. O uso do anticoncepcional, ele não é nocivo, ela pode ficar sem menstruar, não há problema nenhum. Não menstruar não é problema. Problema é sangrar demais, né, Cláudio? Não menstruar, ótimo. Fica sem menstruar até o dia que ela quiser engravidar. Quando ela quiser engravidar, ela vai procurar o ginecologista e aí ele vai suspender o anticoncepcional, deixar que ela menstrue e aí fazer uma avaliação ovariana, até porque esses ovários ficaram parados durante 5 anos, tá? Então ele tem que avaliar se houver necessidade fazer medicação para induzir esses ovários a trabalharem como trabalhavam antes dos 5 anos e ver a necessidade, a probabilidade dela gestar. Ok, temos aqui outra participação, sem identificação, mas a pessoa disse que tem muitas cólicas, está fazendo um tratamento com o remédio Dienogest. Por quanto tempo esse medicamento é recomendado e quer saber, ela disse que está tomando há 2 meses já. Veja, o Dienogest, ele está contido no anticoncepcional que é popular, nós conhecemos, é o Cerazette, é um Dienogest. É um progestágeno. Então ele pode ficar tomando, não há problema nenhum. Inclusive, eu costumo prescrever um progestágeno contínuo depois da cirurgia. Eu converso com a minha paciente, você quer gestar de imediato? Não vai tomar absolutamente nada. Passou aquele período de recuperação pós-operatória, inicia os trâmites para uma gestação. Se não quer engravidar agora, bloqueia-se a menstruação por tempo determinado. E o Dienogest, ela pode usar o Dienogest de uma forma mais barata, tá certo? Como tem o Dienogest de uma forma mais cara, que é o Alurene. Mas o Alurene é muito caro. Então ela pode usar o Dienogest da forma mais barata, que é o Cerazette. Ok, temos outra pergunta através da nossa linha interativa. A pessoa não quis se identificar, mas fez a seguinte pergunta. Fiz um exame e detectou que tem um mioma. Fiz novamente o exame e não detectou mais nada. A médica falou que eu poderia estar com endometriose com apenas um exame de sangue. É possível descobrir essa doença? E qual o exame que deve ser feito para diagnosticar a endometriose? Através de exame de sangue não, né, Cláudio? Não existe exame de sangue para diagnosticar endometriose. O marcador tumoral chamado, Cláudio falou no início, o CA-125, ele foi tido como um exame para diagnóstico de endometriose. Hoje nós sabemos que ele aumenta em outras patologias. Então, ele não é específico para endometriose. É claro
que na presença da endometriose ele se altera, mas não é específico. Então, o que tem que se fazer é exame de imagem. Essa é sim. Então, se uma ultrassonografia, o ideal, uma ultrassonografia com protocolo para endometriose, infelizmente aqui em Recife é difícil fazer esse exame. Por isso que nós partimos para a ressonância magnética. Se nós tivéssemos a outra, seria mais fácil. Mas a ressonância magnética vai nos dizer se ela tem ou não um foco da endometriose, já que é um exame mais detalhista, mais avançado. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui aos nossos convidados. Agora a gente vai conferir o resultado da nossa enquete. Você que ligou, participou, respondeu a nossa pergunta, a gente vai ver como é que ficou a situação da enquete. Olha só, das pessoas que ligaram e participaram, a gente fez a pergunta se você sofre com cólicas menstruais fortes. 56% das mulheres que ligaram e participaram disseram que sim e 44% disseram que não sofrem com cólicas menstruais fortes. Queria agradecer mais uma vez o seu carinho e a audiência. Você que ligou e participou, muito obrigado. Também queria agradecer aqui a participação dos nossos convidados e abrir espaço agora para o último recado, as considerações finais. Dr. Cláudio Leal, ginecologista e especialista em reprodução humana. Doutor, muito obrigado por compartilhar conosco os seus ensinamentos, né? Por trazer tanta informação para a gente com credibilidade. Muita gente aqui, a gente acompanha na nossa fanpage, no nosso WhatsApp, muita gente agradecendo as explicações. Eu repasso aqui o elogio dos nossos telespectadores, o reconhecimento do seu trabalho. Doutor Cláudio, muito obrigado. O espaço agora está aberto para o último recado, pode ficar à vontade. Eu que agradeço, parabenizo você, a direção do programa, por ter escolhido o assunto, um assunto tão atual, né? E dizer às mulheres que elas não devem ter cólica nunca, né? Então, qualquer tipo de cólica progressiva, procurar seu ginecologista, porque essa endometriose ela deve ser amenizada o máximo possível. Mais uma vez, doutor Cláudio, muito obrigado. Também queria agradecer ao doutor Gilvan Santos, ginecologista e especialista em endometriose. Doutor, muito obrigado também por nos ensinar tantas coisas boas aqui no nosso programa. Mais uma vez aqui no Assunto do Dia, agradecemos e que o senhor volte mais vezes, também o doutor Cláudio volte mais vezes. Agora o espaço está aberto para o último recado, considerações finais, sinta-se à vontade. Primeiro, agradecer a oportunidade de dar alguns esclarecimentos e hoje contando com a participação de Cláudio, que foi excelente, porque juntou o tratamento de endometriose com a parte de fertileuta que ele é. Ótimo isso, eu acho que a ideia de trazer, se nós tivéssemos outros programas, até mesmo com outras especialidades, o Dr. Google não seria tão consultado. Tá? Okay. O Dr. Google, muitas vezes, ele atrapalha. Então, eu digo para os pacientes, antes de ir para o Dr. Google, por favor, procure um especialista. Não tem que ser a mim ou mesmo a Dr. Cláudio, mas que seja um especialista, que ela confie e que vá, tá certo? Converse com o especialista, vá ao médico e não fique acreditando que dor menstrual é normal e que quando casar passa. Pelo amor de Deus, isso não se deve mais acreditar nisso. Dor não passa sem saber por que ela está doendo e com o tratamento adequado. Mais uma vez, muito obrigado aqui aos convidados. A você que está em casa, muito obrigado pelo carinho e audiência. Não se esqueça que teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, às 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. A você um forte abraço e até lá!